Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Ezequiel, capítulo 37, que diz assim: a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor dele e era muito numeroso na superfície do vale e estava sequíssimo. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Eu respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz: osso seco, ouve a palavra do Senhor. E assim fiz. E o Senhor Deus diz a estes ossos: eis que farei entrar o espírito e viveis, e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sabeis-vos, estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me falou o Senhor, me ordenou o Senhor. Enquanto eu profetizava, houve ruído, um barulho de osso que batia contra ossos e se ajuntava cada osso aos seus ossos. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e crescia carne, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia nele o espírito. Então ele me disse: profetiza o espírito. Profetizei, filho do homem, e dizei: assim diz o Senhor, Deus, vem dos quatro ventos o Espírito e sopra sobre estes mortos, para que viva. Glória a Deus, aleluia. E profetizei como ele me ordenou. E o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, e um exército sobre modo numerosos. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Olha, essa é a alegria para aqueles que já estavam mortos, para os mortos. Que quando a nossa vida está na mão do Senhor, ainda que esteja morto, Ele te faz reviver. Eita, glória a Deus, aleluia. Aqueles que, vai ter gente que já até esqueceu de você, já esqueceu. Ai, faz tanto tempo que eu não vejo nem falar no fulano, na fulana, e de repente você vai aparecer na frente dessa pessoa mais lindo, mais linda do que nunca. E não é só física, em todos os sentidos, porque o Senhor está na tua vida. E quando Deus está na nossa vida, aquilo que era feio, Ele faz ficar lindo, maravilhoso, tá vendo? Essa também é uma vantagem de ter Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque ele embeleza de dentro para fora. É. Não, ele não camufla. Deus não trabalha com camuflagem, com maquiagem. Não. É com aquilo que é real, que é verdadeiro. Não, Deus não trabalha com fantasia, é ouro puro. É. Vê que lá na Nova Jerusalém a rua é de quê? É fanta? É fanta? Não. É prata? Não. É bronze? Não. É ouro. É ouro. Rua de ouro. Eita, glória a Deus. Já pensou? Você lá na Nova Jerusalém, andando naquela rua de ouro, chega, vai brilhar. É assim que o nosso Deus trabalha. E o Espírito do Senhor veio até aquele profeta e levou ele em visão e colocou no meio de um vale. Já imaginou? Tem gente que treme na base. É, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Não, Senhor, isso aqui é demais para mim. Eu não posso. Como é que o Senhor me traz num negócio desse? Tá vendo só?
Se Deus te colocou no meio de um vale de ossos secos, no meio do deserto, é porque Ele vai fazer esse deserto florescer. Ele vai fazer jorrar um rio de água viva no meio do teu deserto. Se Ele te colocou no meio do cemitério, então profetiza que tu vai ver catatumba, tumba se abrindo, defunto começando a andar, mas vivo. Não é fantasma, nem Spock, não. É vivo. Aquilo que estava morto, que tu estava centenas de tempo tentando, que estava ali, que travado, que não saía do lugar e tu ficava pelejando naquela luta, naquela trava. Nessa manhã Deus está destravando, Deus está fazendo osso seco reviver. Aquele que estava prostrado, que o doutor disse que não tem mais jeito, Deus está dizendo: levanta, toma o teu leite e anda. Eita, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. É assim que Deus está fazendo nessa manhã. Mas quando Deus pergunta para aquele profeta e diz assim, poderão reviver estes ossos? Filho do homem, por acaso poderão reviver estes ossos? Aquele homem tem sabedoria, porque tem gente que quando chega, Deus faz uma pergunta, ele não sabe responder. Eu fico mudinha, eu fico quietinha, não sei de nada, assim, é o Senhor que sabe todas as coisas. Ele disse: Senhor Deus, tu sabe. E Deus disse: profetiza. Tá vendo só? Você que tem aí, Deus já mandou você profetizar sobre a tua vida, sobre a tua família e tudo. Não, isso é só para o pastor. Não, isso é só para a pastora. Não, isso é só para a obreira. Quem disse isso? Não. Se você tem uma vida com Deus, você pode falar no nome do Senhor Jesus. Eu profetizo que hoje essa mulher que andava endemoniada até o fio de cabelo, ela está livre para a honra e glória do Senhor Jesus. Senhor, blinda minha família, blinda minha casa. Por quê? Porque a palavra tem poder. Como foi que Deus criou o mundo? Não foi com a palavra? Aqui? Não foi com a palavra? Foi, era um mar de água, tudo ali, o Espírito do Senhor pairava por sobre as águas. Não tinha terra, não tinha nada, só tinha água. Ele disse que haja porção seca, não foi? É com a palavra. Então, por isso, nós temos que tomar cuidado com a palavra que sai da nossa boca. Ela tem que sair da nossa boca para abençoar, porque ela tem poder. Tem. Até quando você não fala no nome do Senhor Jesus, ela tem poder. Se você fala no nome do Senhor Jesus, ela tem poder para abençoar. E se você fala, quando você não fala no nome do Senhor Jesus, você está falando palavra no nome do Satanás. Mesmo que você não fale o nome dele, mas é. Porque tu não está usando o nome de Deus. Isso não é de Deus, é do maligno. Aí ela vem e destrói. Mas ela não fica sem antes fazer aquilo que tu lançou para fazer. Ela vai fazer. O inimigo vai trabalhar para que aquela palavra que saiu da tua boca, para que ela se materializa, para que aquilo aconteça. E se foi no nome do Senhor Jesus, no tempo certo também vai acontecer. Então, por isso, nós não podemos nos cansar de dizer: eu profetizo que isso aqui já está tudo certo. Vai acontecer, eu quero desse jeito, assim, assim. Detalha, porque o nosso Deus é detalhista. Não vai pedir qualquer tranqueira, qualquer bagulho, que aí depois tu vai se arrepender. Meu Deus, por que eu pedi isso? Não foi tu que pediu? Então aguenta as consequências. Nós temos que saber pedir, porque Deus está ouvindo tudo que a gente pede. No tempo certo, Ele entrega. Então, nós temos que estar vigilantes com a palavra que sai da nossa boca. E Deus disse para o profeta: profetiza esse vale de osso seco para que viva. Conforme o homem de Deus lançou a palavra que Deus mandou, o negócio começou a acontecer. Ele viu aquele barulho de osso batendo nos seus ossos. E não adianta, a cabeça foi para o pé para a cabeça, não foi nada contra não. É tudo do jeito que Deus mandou. Não importa do jeito que tá, mas foi do jeito que Deus falou para você. Assim vai acontecer. Não vai acontecer diferente, não. Ai, não, mas será? Não, já faz tanto tempo que ele morreu, já faz tanto tempo que essa empresa está no vermelho, já faz tanto tempo que a minha irmã está lá no hospital, está repreendido em nome de Jesus, minhas irmãs, está tudo bem, graças a Deus. Faz tanto tempo que não sei o quê. Deus é dono do tempo. Não se esquece que tudo é dele. Para honra e glória dele. Ele até deixa a gente usufruir um pouco, o inimigo fazer até onde ele desbaixa, até aqui chegou. Parou? Stop!
E tem que parar. Quando Deus manda, tem que parar. E o profeta viu os ossos se ajuntando ali, aquele barulho de ossos. Mas sabe que estava sequíssimo? E quando eles batiam um no outro, porque com certeza ele não vinha batendo assim. Não, tinha aquele osso que se batia nos ossos, né? Já que estava sequíssimo, por que não se quebrou? Por que não virou farinha naquele momento? Porque podia, no momento que eles batessem um no outro, podia subir aquele poeiral. Nossa, virou tudo farinha, agora virou tudo pó. Não. Pode estar. Nós fomos feitos de quê? Não foi do pó da terra? Se tiver pó, Deus faz de novo. Faz tudo de novo. Esse é o nosso Deus, ele faz o velho fica novo. Glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus. E o profeta deve ter ficado com a mão no queixo. Esse é o meu Deus. Esse é o nosso Deus. E ele viu, ficou vendo aquela imagem. Tu já imaginou? Ali aqueles ossos se juntando, tudo em ossos nos seus ossos, tudo vai voltar para o seu devido lugar. Francisca, mais um tá lá no Japão, o outro tá lá no Canadá, o outro tá lá na Babilônia, o outro tá lá em Israel, não importa, vai voltar tudo para o seu devido lugar, do jeito que Deus mandou. Assim vai acontecer. Profetiza! Deus está mandando nesta manhã você profetizar. Palavras de bênção, palavras de vida, não de morte. E aí ele viu, os ossos se ajuntou, agora os tendões, depois a carne, depois a pele. E ali, estava ali o corpo perfeito, não estava? Perfeito ali, mas continuava morto. Por quê? Ainda não tinha o espírito. O espírito da vida ainda não tinha entrado. Estava precisando da ordem, da palavra de Deus de novo. Porque a primeira palavra foi para que vivesse. Mas ainda estava lá, mas ainda está faltando. Profetiza que vem o espírito dos 4 ventos e sopre sobre estes mortos para que viva. E o espírito veio e entrou naqueles mortos. E eles se puseram de pé. Estava deitado, agora já está de pé. E começa a marchar. Não fica parado aí no mesmo lugar, porque Deus não te chamou para tu ficar estagnado aí no mesmo lugar, como se fosse um pé de mamão ou um pé de milho ali que só se balança quando o vento sopra. Não! Continua andando, levanta e anda, se movimenta, começa a fazer aquilo que Deus mandou tu fazer. Deus mandou, mas a situação nesse lugar aqui nesse lugar não dá nada, não dá porque tu não planta, não dá porque tu não semeia, não dá porque tu não cava poço, por isso que não dá. Mas se tu começar a semear, se tu começar a plantar, se tu começar a colocar em prática, vai acontecer do jeito que Deus mandou. Porque Deus faz jorrar água no meio desse deserto. Deus faz aquele que estava maribundo nesta manhã ressuscitar dos mortos. Aquele que estava encarcerado indevidamente, Deus entrega a chave da prisão hoje nas tuas mãos. E aí, se tu tem a chave, tu abre na hora que tu quiser, tu sai e entra na hora que tu quiser, não é verdade? Porque tu tem a chave na mão. Deus entra no inferno e toma a chave da tua vida que estava na mão daquele Satanás através de uma obra, de uma cumba, para tu não sair daquele lugar, para tu ficar rodando e ficar igual peão no mesmo lugar. E quando rodava, só ia entrando mais de chão abaixo, de chão adentro. No nome do Senhor Jesus Cristo, caia por terra todo levante, todo intento de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra os nossos projetos, aquele espírito de paralisia. No nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, Satanás e seus demônios. Toda palavra de maldição que foi lançada contra a tua vida, contra os teus projetos, contra os meus projetos, no nome do Senhor Jesus, nesta manhã está sendo quebrada, está sendo destruída, porque a palavra é palavra de vida, é palavra de prosperidade, é palavra de levanta e anda, toma o teu leite e anda. Exército da casa de Israel. Quantas pessoas nos zombaram? Eles se levantaram contra nós, mas não aguentaram. Não puderam, porque nós somos mais fortes. Nós somos mais. Eu costumo dizer que um com Deus é maioria. Porque eu vivo isso. Eu vivo isso dia a dia na minha vida. Vocês sabem,
É difícil ter um pregador, uma pregadora, que ele tem, lá no meio da igreja, ele tem muita gente do lado dele, ali, perto dele. Mas quando ele sai dali, é uma vida dele com Deus. Você vê Jesus, ele tinha um discípulo dele. Mas tinha hora que ele dizia, fica aqui, porque eu vou para o monte orar. Ele não levava ninguém com ele. É assim somos nós. Somos águia. Você vê a águia andar de bando? Não. A águia, tu só vê a águia andando de dois quando ela está na fase de acasalamento. Aí você vê. Mas é sozinha. É sozinha. Sabe por quê? Porque quando a gente anda de bando, Deus te dá uma direção, o outro chega assim, não é bem assim não, tu tem que ir por aqui. Tu tem que ir por aqui. Aquele que é direcionado por Deus, ele não anda de patota. Ele não anda de fazendo panelinha. Não. Ele tem aquele momento de comunhão, mas o negócio dele é com ele e Deus. Porque a direção não vem do homem nem da mulher. A direção vem direto do trono do Senhor para nós. E nós passamos. Eu disse que hoje, essa manhã, eu não ia gravar o áudio da palavra do dia, que eu já tinha gravado ontem para... O de hoje eu já gravei ontem. Mas a gente não se manda. Quem manda é Deus. Deus diz, levanta. Levanta, já está na hora. Tu não fica mais na cama. Da formiga na cama, tu não fica lá, não. Tu tem que levantar e gravar. E orar. É assim. Entendeu? Todo santo dia eu gravo. Não é, eu só gravo para ficar muito assim. Quando eu vou viajar, eu já gravo bastante, porque às vezes na viagem não dá para gravar. Então eu já vou gravando e deixando gravado cada áudio para cada dia. Não tem repetição. Não, é cada dia. É comida versa, é comida preparada na hora. É fresquinha. Vindo diretamente do trono para abençoar nossas vidas. Para dizer que Deus te deu autoridade para tu pisar em serpente e escorpião. Mas Deus, presta atenção. Deus disse, quando você vai para um combate, tu vai, eu cheguei aqui porque Deus me mandou. Deus mandou? Mas ele te fala que é para tu te preparar, né não? Se reveste de toda a armadura de Deus. Ou tu vai para um combate de peito aberto? Tu vai apanhar, que vai chegar com a roupa toda rasgada. Não, Deus falou. Então eu vou me preparar. Hoje eu vou fazer um jejum. Hoje eu vou orar, vou estar orando, vou fazer um jejum de tal hora até tal hora. Vou me revestir, pedir, Senhor, me reveste de toda a armadura. Senhor, me cobre com teu sangue. Vai na minha frente, na minha atrás, na minha retaguarda, por todos os lados. Esteja comigo nessa peleja, Senhor. Porque a peleja não é minha, é sua, Senhor. Mas tem coisa que nós temos que participar também. E aí você se prepara. Aí tu vai chegar, porque Deus me deu essa autoridade. Aí eu não orei, eu não busquei, eu não me preparei. Entro com o pé na jaca. E aí o que vai acontecer? Vai cair de cabeça na lama. Aí eu vim porque Deus mandou. Deus não disse que é pra gente vigiar? Nós temos que ter bom senso. Tem que ter bom senso. Ele mandou, mas nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é orar, jejuar, e nos preparar para a batalha. Tu já viu soldado e vai para a guerra e eles pegam e vai sem nenhuma arma? Porque quando nós aceitamos Jesus, quando Jesus nos chama, nós somos um soldado preparado, que temos que estar 24/24, preparado para o combate. Ou seja, nunca estamos de mão abanando. Estamos ali revestidos o tempo todo das armaduras do Senhor, preparada. Ou seja, a palavra tem que estar ali. Satanás diz, tanto tempo que tu tá orando aí, buscando, e eu não vejo nada acontecer. Satanás usa a boca de serpente para falar com a gente desse jeito. Aí sabe o que você diz? Coisa ruim, é no tempo de Deus, não é no meu tempo. Mas aquilo que Deus falou para mim vai se cumprir. Então tu não precisa ficar se preocupando comigo, não. Cuida da tua vida. Olha para a tua panelinha aí, porque eu faço do jeito que Deus mandou. E eu não estou preocupado com o tempo, não, porque o meu Deus é dono do tempo, então eu não estou preocupado. Não caia no insulto do capeta. Não cai na cilada dele. Não dá ouvido, atenção para quem não vale a pena, porque você vai acabar caindo na cilada. Não vale a pena. Não entra atrás dessa conversa bonita, muito macia, muito cheia de não me toque, de reteté, de remeleque, né? Não cai nessa, não. Não entra nessa porque você vai se cair do cavalo. Vai cair do cavalo.
E queda de cavalo dói. Até do jumento dói mais do que do cavalo. É incrível, né? O jumento é pequeno, mas dói mais. Já caí tanto do cavalo como do jumento. Então, eu tenho experiência no que eu estou te falando. Então, eu vigio. Na minha casa, Deus chamou primeiro eu. Sempre tem um. No começo, toda a família vai te chamar de doida. Tem pessoas que às vezes nem falam com você porque você aceitou Jesus. Diz, não, agora tudo dela é Jesus. Tudo dela é Jesus. Mas não me preocupo com isso, não. Agora virou beata, também não me preocupo. Eu sei quem me chamou. Eu sei o que ele mandou eu fazer. E ele disse, profetiza. E eu estou profetizando nessa manhã. Que aquela tua família que estava lá naquele hospital, que o médico disse, não tem mais jeito. Eu, no nome do Senhor Jesus Cristo, que fez o céu e a terra, do Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, eu digo que ele não vai morrer dessa, que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a honra e glória do Senhor Jesus. Que ele ainda vai fazer muitas coisas, tá? Deus não vai deixar ele morrer, ela morrer, antes de conhecer o Senhor, se ainda não conhece. E se conhece antes de fazer a obra de Deus. Deus não vai permitir. Não vai permitir. Então, fica tranquila. Aquela tua família lá, tua filha que estava endemoniada, até o fio de cabelo. Lembra o que Jesus falou? Vai! A tua filha está curada. Lembra? Ai, Francisca, mas ela está lendo, tu não sabe o que ela está lendo agora. O que ela está lendo? Está lendo o livro de São Supriano, e daí? Ela pode ler até o capeta em leitura. Mas a última palavra, ela sai da boca do Senhor. E essa palavra está saindo diretamente da boca de Deus. No nome do Senhor Jesus, eu profetizo que todas as correntes que vinha de geração para geração está quebrada. Hoje, nesta manhã, está quebrada. Toda corrente de que Satanás tinha amarrado a tua família está sendo despedaçada. Hoje, a aliança é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Toda aquela maldição hereditária está destruída. No nome do Senhor Jesus, aquele espírito de destruição, de paralisia que não deixava tu andar, não deixava tu continuar, no nome do Senhor Jesus, ele está sendo removido da tua família, da tua casa, dos teus projetos, de todas as tuas finanças, de tudo que é teu. Aquele demônio que tirou teu filho de dentro da igreja e levou para o mundo das drogas nesta manhã, Deus está quebrando todas as correntes, está colocando um coração novo, um coração sarado, lavado pelo sangue do Cordeiro, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus. Então profetiza palavras de bênção, palavra de salvação. Ai, Francisca, minha mãe tava, não tá mais. O Senhor Jesus faz um transplante, uma transfusão de sangue nela e coloca sangue novo e restaura a vida, Senhor. Restaura, assim como o Senhor fez aquele vale de osso seco reviver, o Senhor vai andar hoje nos hospitais. O homem de branco vai entrar nesses hospitais e vai tocar em todas aquelas criaturas que estavam enfermas, que estavam já despachadas. O médico disse, vai embora porque não tem mais jeito. O homem de branco está entrando, curando, libertando e dando vida e vida com abundância. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Consagra esta água, meu Deus, esse azeite, Pai. Tudo que está aí do lado desse celular, Pai, coloca uma unção dobrada. A unção do vale dos ossos secos sobre estas águas, sobre este azeite. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que aonde tocar uma gota deste azeite, desta água, que o morto venha ressuscitar. Que aquilo que estava paralisado vai ter vida e vida com qualidade. No nome do Senhor Jesus, e quem ouvir esse áudio da palavra do dia, Senhor, que essa pessoa venha ter uma fé avivada, que essa pessoa venha ser restaurada, que essa obra venha crescer, que tudo que estava paralisado vai ter crescimento e vida com abundância no nome do Senhor Jesus. Repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, espírito de miséria, espírito de contenda, espírito da destruição, no nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito de tranca-rua, bate em retirada da vida deste homem, da vida desta mulher, da casa dela, dos projetos dela, no nome do Senhor Jesus. Vai batendo em retirada Satanás e seus demônios, vai saindo esse espírito de loucura, esse espírito
espírito da Maria Padilha, da Jazabel, da Enxucaveira, Tranca-Rua, Maria Mulambo, vai batendo em retirada. Espírito de loucura sai da vida deste rapaz, da vida deste homem, da vida desta mulher. No nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, espírito da paralisia. No nome do Senhor Jesus, espírito do medo, espírito da depressão, vai batendo em retirada agora da vida deste homem, da vida desta mulher, da casa dela. Tu que foi enviado, obra de feitiçaria, de magia negra para destruir esta família, obra de inveja, vai sendo quebrada, vai sendo destruído todo o mal dos nossos caminhos, dos nossos projetos. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, no nosso ambiente de trabalho para tirar, destruir toda a panelinha, toda aquela legião demoníaca de inveja, de espírito de contenda naquela firma, naquele ambiente de trabalho. Vai batendo em retirada Satanás e seus demônios. Caia por terra o espírito do câncer, o espírito que dá dor, causa dor nos ossos, o espírito que deu um câncer no útero desta mulher, esse homem que tem câncer de próstata. Toca, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés para curar, para remover todo o mal do corpo deste homem, desta mulher, desta criança. No nome do Senhor Jesus, essa pessoa que precisa de uma porta de emprego, Senhor, vai na frente dele e na frente dela, abrindo as portas, Pai, onde disseram aqui tu não entra lá, entra porque o Senhor abriu essa porta e ninguém fecha a porta que Deus abre. No nome do Senhor Jesus Cristo, vai passando, Pai, com teu poder, com a tua unção, Pai, na nossa casa, Senhor, em cada canto desta casa, Pai, que foi lançada uma obra de feitiçaria, de inveja para destruir esse casamento, para destruir esta família, não vai ser destruído, não. No nome do Senhor Jesus, restaura, Senhor, as famílias, Pai. Abençoa o teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, Senhor, nos manicômios, nas penitenciárias, nas cadeias, nos abrigos, nos albergues, nas roças, Senhor, nas plantações, Senhor. Visita, Senhor, todo lugar da terra, aonde tiver uma pessoa clamando por socorro, que o Senhor esteja tocando para socorrer o teu povo. Visita, Senhor, os montes, aonde tem pessoa nessa madrugada, nos montes orando, e derrama a chuva de bênção sobre a vida dele. Tudo que você veio buscar nesta madrugada, tu há de encontrar. No nome do Senhor Jesus, toca para curar aquele que está com diabetes, Senhor, com colesterol alto, Pai, com depressão, Pai. No nome do Senhor Jesus, toca, Senhor, nesses ossos, para calcificar estes ossos, para esses músculos, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.